Tô gravando. Pronto. Agora, estão me Agora. ouvindo? Sim. Bom dia Martinho, bom Bom dia dia, Joe. Alexandra, bom dia Bom Ricardo. dia. Bom dia. Estamos à disposição aí para mais uma reunião. Vamos lá. Bom, então, hoje a gente vai tentar, daqueles tópicos que a gente determinou, teve alguns desdobramentos, né, que a gente fez uma outra reunião e achou melhor redividir os tópicos, né? Aí, na verdade, ficaram 11. Aí desses 11 a gente já avançou na interação. Claro que o avanço ele é superficial, ele não leva em conta uma série de coisas, por exemplo, restrições e validações e a integridade, né? Então eu estou só vendo a parte visual mesmo, né? Não tem muita o que fazer nessa fase, né? Nessa fase de maturidade do sistema. E aí eu aproveitei Certo. para fazer algumas alterações nos sistemas no Sojan que precisavam ser feitas e nunca foram feitas, né? Desde 2014. E Uhum. que foram introduzidas em outros sistemas e essas bibliotecas precisavam ser atualizadas. Vocês não vão perceber muito assim muitas mudanças porque é mais interno, né? Uma coisa mais interna. A primeira mudança que Uhum. vocês vão perceber, mas algumas vão ser perceptíveis. Uma Certo. perspectiva que vocês vão logo de cara ver é as datas. As datas da agora estão em formato Brasil. A outra coisa é Perfeito. que eu estou aproveitando Ótimo. melhor a tela de grid, aquela tela de listas. Estava gastando muito espaço e a gente optou por fazer, como foi feito nos sistemas, optou para aplicar as mesmas ideias para economizar espaço. Ótimo. A largura também do sistema geral, ela aumentou um pouquinho, porque a gente vai precisar fazer aquele painel e aquele painel ele é um pouco longo em termos de colunas, né? E seria interessante que ele aparecesse todas as colunas. E aí alargou O um que a, pouquinho o que a mais. gente, rapidinho Martinho, o que a gente às vezes notava era um sistema um pouco lento. Não sei se vai melhorar com essas atualizações a velocidade do sistema. No meu ele não está lento porque é PHP 7 que eu estou usando aqui, né? Agora o sistema já está Uhum. pronto para ir para um servidor de PHP 7. O PHP 7 ele aumenta desempenho nativo, sem fazer nada, em Uhum. 75%. Então são Perfeito. otimizações de memória e outros detalhes de otimização do código e alguns Uhum. frameworks também aplicados que dão desempenho nativo na própria linguagem de programação, entendeu? E apesar do framework utilizar algumas otimizações já na versão 5.4 do PHP, na verdade desde a versão 5.1, no PHP 5.4 vocês não vão sentir muita diferença não. Mas se a gente pegar esse sistema e colocar, inclusive eu já tenho um servidor PHP 7 pronto, PHP 7.5.3 se não me engano, que ele já pode ser migrado para lá. Se a gente for utilizar o sistema, já pode ser colocado lá, sem problema. E Perfeito. vocês vão realmente sentir uma diferença. Se não for conexão, né? Se for conexão de internet, não tem o que fazer, né? Mas se Sim. for uso local lá no próprio tribunal, vocês vão perceber, vai ser bem perceptível a diferença assim. Vão ser coisas Ótimo. instantâneas. Fica muito, muito, muito rápido mesmo. E ele eu já estou entrando. É uma das coisas que está interno que vocês não vão ver, quer dizer, vão sentir, né? Que ele já está preparado para o PHP 7. Próximo Uhum. PHP 7. Já vai preparado. Mas eu estou mantendo a compatibilidade com o servidor 5.4. Então ele vai funcionar em ambos. Se a gente não quiser
botar em outro servidor, ele fica lá, sem problemas, ele vai ter o mesmo desempenho de antes, um pouquinho melhor, porque eu estou fazendo algumas alterações de otimização no código, mas é bem limitado, porque não tem muito o que fazer, porque o que dá o desempenho mesmo é a linguagem, né? A interpretação, é a otimização da Sim, memória e o garbage collection que o 7 está fazendo, que nem Java, né? Então, não tem como fazer isso no 5, porque ele vai ficar, alguns recursos vão ficar sendo utilizados e não vão ser liberados. Aí a memória vai ficar cada vez mais ocupada e a memória ocupada ela vai fazer o que a gente chama de memória virtual, que é em disco, que é muito, muito mais lento do que a memória principal, né? Então, memória principal ocupada, disco. perfeito. Né? Então não tem muito o que fazer. E como esse servidor tem Certo. vários sistemas e tem vários usuários em cada um desses sistemas, e cada usuário ocupa um, uma parte da memória, e se as coisas não são limpas de vez em quando, pela linguagem, pelo interpretador, que a gente chama de coletor de lixo, né? Garbage collection, Uhum, ela vai ficar ocupada para sempre. Ele só vai ser liberado depois que eu reiniciar o servidor. Entendeu? uhum, No servidor entendi. mesmo, um servidor físico, porque às vezes tem bibliotecas usadas pelo PHP que são alocadas e nunca mais são liberadas. Entendeu? O PHP SEP já tem esse gerenciamento de memória automático, inclusive com módulos do Apache. Ele gerencia nódulos do Apache. E o PHP 7 ele não precisa mais nem do Apache, só para ter uma ideia. Ele já vai Uhum, direto no PHP 7. A gente vai usar Apache para ter uma configuração a mais de segurança, porque o Apache ele te dá uma biblioteca mais de segurança. Senão você vai ter que implementar na sua aplicação essas camadas. Mas não era preciso. Ele já vai direto como se fosse Java mesmo, um application server Tomcat Java, né, direto. Né? Bom, certo. bom, detalhes técnicos, mas vocês iam sentir mesmo a diferença. Eu recomendo a gente migrar quando a gente estiver na fase de transição, pensar na possibilidade de colocar num servidor novo, PHP 7. Tá lá pronto. Está inutilizado, não tem Uhum, sistema nenhum. Eu só uso ele para teste. Mas é um servidor interno pronto para uso. E uhum, atualizável, igual esse nosso 5.4 que a gente está. Totalmente utilizável. certo. Eu não vejo problema nenhum, porque eu já estou adaptando para o PHP 7. O meu servidor de desenvolvimento aqui é PHP 7. Então, se ele não rodar aqui, ele não vai rodar no 7. Então, e estou mantendo o nível de compatibilidade, então ele vai rodar nos dois. Então, não vejo porquê. Eu não vejo problema nenhum de migrar. Bom, aí a gente decide Correto. depois, né? Isso. Bom, então, a gente, desses 11 tópicos, a gente passou por 8, né? A gente foi de 1 até, desculpa, de 8, de 1 até 8. Quais são esses 8, né? Primeiro, na classe objeto origem, né, a gente acrescentar a instância de demanda do CNJ. Isso também já está lá naquele tópico que a gente chamou de objetivos gerais, né? E é só isso mesmo, é criar uma instância. No nosso sistema, deixa eu começar a compartilhar aqui a tela. Já está aparecendo para vocês? Sim. Já, né? Repara que já a tela já largou, né? Você já de cara já vê que dá uma largadinha. Sim. Deixa eu entrar aqui. Eu vou entrar como coordenador social. Agora tem uma nova entidade, uma nova, um novo usuário, entidade, né? Que sobrepõe todas as configurações de permissão.
A gente chama isso de superusuário. Ele só pode ser um. Por enquanto está como coordenador Sojan. Vou já explicar nessa primeira tela para que serve esse superusuário. Se a gente entrar aqui em manifestações, deixa eu tirar aqui a tela da Alexandre que está em cima do meu menu. Pronto, Alexandre fica embaixo. Se a gente entrar em manifestações, está praticamente idêntica ao que estava antes, mas a gente clicando em origens, vai perceber duas novas colunas. Uma coluna, além no novo objeto demanda CNJ. Uma coluna nome e referência, e a coluna que eu queria explicar é a somente leitura. Alguns desses objetos aí, eles são essenciais para o funcionamento do sistema. Entendeu? Por exemplo, esse novo, que é justamente o demanda do CNJ. Se não tiver esse objeto, todas as modificações que foram feitas para esse PA, para esse processo administrativo, não vão ser, não vão aparecer, né? Então, esse demanda do CNJ ele precisa ser somente leitura. E só quem pode alterar é esse usuário que está logado agora, é o superusuário coordenador.sojan, que por enquanto está esse nome aí, né? Ele pode alterar, pode excluir, né, esses read-only, essas leituras. Por enquanto não tem mais nenhum objeto no sistema que seja somente leitura, né? Só por enquanto esses objetos da classe origem, né? E especificamente dois, o demanda CNJ e o web. A outra coluna que a gente acrescentou é o nome de referência. O nome de referência por exemplo, quando você coloca uma origem demanda do CNJ, você precisa de um nome da referência que ele faz, que é o protocolo do CNJ. Quando você coloca uma origem balcão, a gente pode botar nenhum, aí ele vai colocar um nome padrão, né? Nome de referência. Mas eu coloquei ali formulário número. Então você pode entregar um formulário lá no balcão, né? Para o cidadão preencher a manifestação dele para posteriormente ser cadastrado no sistema. Ou ser cadastrado automaticamente, em tempo real, sem precisar de formulário, para ele assinar e tudo mais, né? O ofício, por exemplo, é o número do ofício. É o nome que corresponde à referência da origem, né? Telefone é o número do telefone, se foi feita a origem da manifestação pelo telefone. E assim vai, né? Eu vou entrar com o meu usuário agora, deixa eu sair aqui, para vocês sacarem a diferença. Um usuário comum, quer dizer, ele não é comum, esse usuário ele é coordenador, né? Mas se a gente for em origens, a gente percebe que algumas coisas vão estar desabilitadas. Eu não consigo mudar a ativação e não consigo alterar e nem excluir aquele objeto, né? Então ele vai ficar fixo lá, demanda do CNJ. Igualmente ao web, né? Eu não consigo desativar Sim. e nem Uhum. alterar, nem excluí-lo, né? Bom, Certo. só quem vai poder fazer isso é o superusuário. Quando houver a necessidade de a gente excluir algum ou desativar, aí você solicita para o superusuário. Tudo bem? Tudo bem. Com a No justificativa. caso, o superusuário será quem? Coordenador.sojan, Tá. que é um Tá. coordenador, só que ele tem essa prerrogativa de alguns objetos de configuração essenciais, né, para o sistema, que precisam ser que precisarem ser alterados, precisam estudar um impacto quando isso não existir mais, aquele objeto, entendeu? Por Entendi. exemplo, se a gente excluir demanda CNJ, nada que a gente foi implementado vai funcionar, né? Quando Uhum. tiver a origem demanda CNJ. Martião,
vai ser necessário que o Diogo informe uma pessoa para ser o coordenador, ou por enquanto vai ser você que vai ficar sendo o coordenador do TJ? Por enquanto, eu ainda não pensei nisso, porque ainda estou numa fase muito. Mas eu precisava de uma coisa que bloqueasse essa origem, para que não afetasse o resto do sistema. Aí depois a gente pensa de uma forma que, quando não existir essa origem, como é que o sistema vai se comportar. Eu ainda não pensei nisso ainda. Tá, Está muito imaturo correto, ainda o sistema. correto. Bom, deixa eu sair aqui. Eu podia até ficar com esse usuário mesmo. Eu vou voltar lá pro mesmo usuário, Marcos Marques. Ele é o coordenador. Bom, essa foi a demanda do CNJ. O que a gente fez mais aí nesse mesmo tópico, né? Nós criamos alguns objetos que vão ser que vão implementar a mudança, né? Que a gente chama de migration, né? É um detalhe técnico que não vale a pena explicar. Alteramos o modelo, né? Para a gente ir às respectivas views, né? Daquele modelo, da origem. E fizemos essa configuração do superusuário, né? Nos controladores e nas views. Depois nós acrescentamos a propriedade física nome e referência na classe da origem, né? Criamos a migration e alteramos o modelo de origem. Depois acrescentamos a propriedade física origem e referência na classe manifestação. Lá na manifestação, quando você vai cadastrar, tem a origem da referência agora, né? Tem quando a gente tem a origem normal, igual como estava antes, vai ter agora um novo objeto, porque a gente cadastrou um novo objeto, mas quando a gente selecionar objetos que têm um nome de origem, de referência específica, ele vai mudar aqui o nome. Né? Então, quando a gente selecionou demanda CNJ, a referência ficou protocolo CNJ. E esse campo aqui apareceu, o campo protocolo CNJ, que é a referência, né? Que é um número, né? O número do protocolo CNJ. Quando a gente selecionar alguma outra origem, né, ofício, vai mudar aquele labelzinho que a gente definiu lá na origem. Naquela lista de origem tem lá aquela coluna que é justamente esse nomezinho aqui. Que no banco de dados é o mesmo, mas para efeitos de visualização, a referência ela troca o nome de acordo com a origem, né? Mas é um detalhe só visual. Ele no banco de dados ele fica a mesma coisa. Tanto que se eu trocar aqui para a demanda do CNJ, fica o mesmo número lá no banco de dados. Eu vou ter que trocar aqui também o protocolo do CNJ. Tudo bem? Não tem Tudo bem. muito mistério, é só visual. Bom, deixa eu cadastrar aqui Deixa eu ver os campos mínimos. Assunto, vamos demora de andamento, tipo é uma reclamação. Demanda do CNJ, que veio do CNJ, vou botar o meu nome. Um CPF aqui qualquer. Aí já põe aqui os dados. Acho que faltando só resposta por e-mail. É parte e um blá blá blá. Na manifestação, né? Então eu criei. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que não. Cadastro. Uai. Falhou alguma coisa aqui. Botou com bug no sistema. Bom, deixa eu tirar esse filtro aqui. Vamos ver com umas que eu já tenha cadastrado. Bom, aqui tem uma
uma que eu cadastrei nos testes. Essa lista também foi feita uma modificação de otimização de tela, né? Para ter mais espaço. Aqui onde tinha um botão de listas de movimentações, eu suprimi a lista de modificações, colocando ele como um link em cima da quantidade de movimentações que estão lá. Né? Se não tiver zero, ele vai mostrar zero na lista. Então, ao invés daquele botão que tem aqui do lado, tem essa lista aqui, que fica tudo na mesma coluna, e eu consegui economizar mais espaço ainda. Então, você clicando aqui, é a mesma coisa que clicar naquele botãozinho lá da lista de movimentações, né? É a mesma coisa. Bom, aqui tem algumas modificações. Essa tela já fala sobre vários tópicos: 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Deixa eu ver aqui no 3, no 4. A especificação. Bom, fizemos uma modificação nas movimentações, colocamos uma propriedade física chamada especificação, que ela pode assumir encaminhamento, resposta ou nula. Nula é como está hoje. Todas as manifestações que estão lá no sistema antigo são nulas. Né? A sua especificação vai ser nula, né? Indefinida. Né? Aí, agora, quando você cadastrar uma movimentação, o que vai, por padrão? Ela vai continuar sendo nula. Que a gente chama de especificação indefinida. Né? Continuar sendo nula. Está aparecendo para vocês? Eu cliquei em cadastrar. Continuar sendo como nada tivesse acontecido. Só que agora eu posso especificar aqui um encaminhamento. Quando eu abrir a especificação de encaminhamento, ele vai me perguntar quantos dias. Por padrão, 20. É uma configuração do sistema isso aqui. 20. Certo. Eu vou colocar 10. Aí o restante está idêntico. Copia o texto cidadão. Aqui não é um agendamento, é um encaminhamento, então não precisa responder isso aqui. Cadastrei. Cadastrei, ele vai para cá, ó, encaminhamento. Ele automaticamente já destaca aqui que foi criado um encaminhamento, né? E já aparece aqui uma setinha de resposta. Aí quando eu abrir o sistema, eu vou poder responder esse encaminhamento. Então vamos supor que eu tenha encaminhado, foi o e-mail lá para o setor, etc. e tal, foi o ofício lá para o setor, eles deram uma resposta. Aí eu vou dar um feedback aqui, eu clico, é para que os outros tipos de especificação não tem essa setinha. Então eu só posso fazer uma resposta de um encaminhamento. Se eu clicar vou criar aqui um outro indefinido aqui, só para ilustrar. Ficou como ele continua exatamente como vocês faziam antigamente. Continua aqui o indefinido, está tudo ordenado por data de criação, né? Então esse aqui vai por primeiro. Sim, uma outra coisa chata que acontecia no outro sistema é que quando eu abria aqui essa tela, você não tinha o destaque por onde que estava sendo ordenado, né? Agora tem todas as telas de lista, já tem essa setinha aqui dizendo qual é o campo que está, por padrão, ordenação. Né? Aí você vai clicando aqui e vai definindo a ordenação. Outro inconveniente, como eu falei para vocês, que foi otimizado, é quando você tem aqueles dois campinhos ocupando muito espaço aqui na coluna do agendamento. Então eu coloquei aqui um campinho outros, que pode ser acionado tanto por aqui, quanto pela própria coluna. Se você acionar por aqui, ele não vai filtrar pela coluna, né? Mas se você clicar aqui, ele vai já selecionar aqui o agendamento, ok?
Se você clicar por aqui, ele vai estar tudo vazio, não vai ter data nem aqui em agendamento. Mas se você clicar aqui, ele já seleciona o agendamento. Aí eu vou botar, por exemplo, hoje. Repara que as datas agora estão em português, né? Em padrão Brasil. Busquei, Ótimo. nenhum agendamento. Aí eu posso trocar aqui criação, quais foram criadas hoje. Aí já aparecem as duas que eu criei hoje, né? Ou zerar os filtros. Ele seleciona e zera todos os filtros. Ocultar aqui. Aqui eu posso clicar de novo, ele oculta. Aqui eu posso clicar de novo, ele oculta. Ele faz um toggle, né? Ele faz uma alternância. Ou aqui em ocultar. Ok? E aqui Ok. continua sendo zerar todos os filtros, etc. Um outro problema que tinha, vou voltar aqui na manifestação, que a Alexandra me falou anteontem. Quando você digita, por exemplo, essa aqui foi criada hoje, né? Tá aparecendo porque foi criada hoje, mas quando você digita, por exemplo, o número de uma manifestação que existe, ela vai aplicar, no sistema antigo, ela ia aplicar o número mais a data de hoje, mais o filtro que estava corrente. Aí você tinha que zerar o filtro para aparecer todas as manifestações. Como a Alexandre me falou o seguinte, Martinho, não faz sentido, porque é um campo de protocolo com uma identificação única. Então, se eu estou querendo aquele protocolo específico, então eu digito aqui 7324, por exemplo, não faz sentido eu estar com filtro em data. Aí o que ele vai? Opa! 7324. Não faz sentido a data estar corrente. Então, o que eu estou fazendo? Toda vez que filtrar com algum campo único, por exemplo, aqui o número do protocolo, ele vai zerar todos os filtros automaticamente. Não precisa você clicar aqui. E já vai me trazer filtrado aquele campo que você quer. Que é o comportamento que a gente deseja, né? Sim. Aí vai continuar funcionando, limpar filtros, ele traz todas as manifestações. Era isso, era um bugzinho chato. Não era bem um bug, era uma regra incoerente, né? Certo. Tá, então vamos voltar lá para as... Já tem várias movimentações aqui, uma indefinida, que a Alexandra me falou que eu tinha colocado só encaminhamento e resposta, e as indefinidas são as anteriores. E toda vez que cadastrava uma nova, era sempre um encaminhamento, né? Não tinha a indefinida como padrão. Aí a Alexandra me alertou, não, a gente não pode ser assim, porque às vezes eles fazem um controle interno de tipo um diário sobre aquela manifestação. Então precisa sim da indefinida e seria interessante que ela seja padrão. Aí, então, toda vez que você cadastrar uma nova, ela vai como indefinida e você vai ter que selecionar que ela é específica de um encaminhamento. Se não, indefinida, ela salva como indefinida, aí vocês fazem aquele procedimento de vocês, como vocês estavam fazendo de diário lá. Ela não é nada. Ela nem é encaminhamento e nem resposta. Ela mantém aqui. As anteriores também a gente ainda não decidiu o que vai fazer. Como que a gente vai fazer algum procedimento automático para identificar aquilo como encaminhamento e como resposta. Ainda não tem uma ideia do que a gente vai fazer. Mas, se vocês quiserem pegar uma indefinida lá do sistema antigo, né? Por exemplo, deixa eu selecionar aqui uma manifestação antiga. Na página 2. Por exemplo, aqui tem 4, né? Provavelmente são todas indefinidas. Isso aqui foi copiado do sistema e tem lá, ó, exatamente como eu falei. Todas estão indefinidas, especificação. Mas, por exemplo, eu posso determinar aqui, por exemplo, essa daqui, que é a mais antiga, como sendo encaminhamento. Aí eu vou lá, atualizar,
encaminhamento. Aí ponho aqui, padrão não tem nada, porque está indefinido. Eu ponho 20 dias, salvo, ela vira encaminhamento. Aí eu posso dar uma resposta para ela. A resposta não tem jeito, eu preciso criar uma nova. Ainda não pensei como Certo. pegar isso aqui e transformar elas em resposta. Ainda não tem essa possibilidade, entendeu? Ainda não tem um jeito de fazer isso. Talvez um drag and drop, você selecionar aqui, aí coloca embaixo do encaminhamento, né? Não sei como poderia ser feito isso. Mas tem essa possibilidade. E depois que ela determina que é um encaminhamento, não tem como mudar. Também não pensei como mudar ela para outra coisa. Depois que ela determinou que uma indefinida ser um encaminhamento, acabou. Não tem como mudar depois. Também não pensei como fazer para ela voltar a ser indefinida. Não sei também se isso tem necessidade. Talvez tenha, né? Sim. Mas vamos lá, voltar para as novas. Muito bem, aí eu tenho um encaminhamento aqui, fiz um encaminhamento. Agora eu vou responder ao encaminhamento. A resposta, pá, ele já associa automaticamente o encaminhamento. Se eu quiser clicar aqui, deixa eu abrir uma nova janela aqui. Ele vai mostrar aqui os dados do encaminhamento. E aqui eu já faço a resposta, né? Foi respondido. Aí eu faço aqui um texto mais elaborado para o cidadão. Pronto. Respondido. Aí ela já automaticamente alinha aqui o encaminhamento com a resposta, né? Porque ele já faz esse... E já favorece... Parem que tá sempre uma resposta destacada, né? Eu tenho vários adiantamentos, vários encaminhamentos, mas sempre tem uma resposta destacada. É a que mais favorece a ouvidoria, entendeu? É sempre a que mais favorece a ouvidoria, que é o item resposta em prazo, que é o item 5, 6 e 7. E o cumprimento, né? O que é o prazo e o que é o cumprimento, né? O prazo ele só faz sentido no encaminhamento. Ele vai ter uma data onde eu vou acrescentar 20 dias a data de criação do encaminhamento. Aí é o que sempre que favorece a auditoria. Então não é da manifestação, é do encaminhamento, né? Se eu for botar no encaminhamento da manifestação, ela vai com certeza ter pelo menos um dia a mais, ou até 2 dias, se for um fim de semana, né? Então, a que favorece Sim. mais é a data de criação do encaminhamento. 20 dias, que é a data de reação da ouvidoria, né? Que foi encaminhado. Aí passa a contar os 20 dias. No caso, a gente botou 10 dias, né? E ele já calcula automaticamente a data. De onde que ele pega essa data? Por enquanto, a gente ainda não tem o calendário, o Calenjude, que eu chamei de Calenjude, é calendário judicial, né? Então, eu coloquei uma data fixa, uma lista de datas inúteis fixa, né? Então, o que ele vai fazer? Ele pega essa lista de datas, ele vai lá no Calenjude e coloca essas datas inúteis, que são os pontos, são 3 tipos que você define no Calenjude, que é na verdade, são 4 tipos que você define, né? Mas 3 tipos que você tem que definir manualmente, que é o correspondente ao feriado, ao ponto facultativo e o recesso, que vocês vão ter que definir todo ano, em janeiro, sei lá,
em algum momento. Ele pode ser, na verdade, você pode definir a qualquer momento, né? Ele reflete isso ao sistema, porque ele vai estar sempre consultando o Calenjude, o calendário judicial, esse componente, que ainda não existe, né? Então ele é fixo ainda. Esses três tipos, e mais o seguinte, tu pode determinar quais são os dias de semanas que são inúteis. Aí nesse Calenjude, você não precisa especificar cada sábado, cada domingo do calendário durante o ano todo. Você simplesmente diz que nenhum sábado e nenhuma domingo são úteis. Aí você diz, aí ele sabe que aquilo ali, quando ele encontrar um sábado, ele vai computar um dia inútil. Ok? Certo. O que Ok. vai impactar isso aí? Quando eu determinar 20 dias daquela data do encaminhamento, ele vai acrescentar 20 dias somado aos dias inúteis que ele encontrar nesse intervalo de data de criação do encaminhamento até onde ele encontrou a resposta. Desculpa, o determinado do prazo. Né? Aí ele encontrou, vamos supor que ele encontrou nesse intervalo, ele comprou 2 fins de semana, então 4 dias inúteis e mais um feriado. Aí ele vai somar 5 dias ao cumprimento. Ok? Ok. Então ele vai ficar. Aí o nosso prazo ele vai adicionar. No caso aqui, se ele tivesse. Aqui está até 06/9, né? De 2020, né? Se ele tivesse encontrado 4 fins de semana e um feriado no meio, é porque ele acrescentou 5 dias. Então, na verdade, o prazo ali é 01/9/2020. Mas como ele encontrou aqueles aqueles 2 fins de semana com 4 dias inúteis e mais um feriado, ele acrescentou até dia 06. É isso. Não tem muito o que falar sobre isso, né? É bem simples. E como é que ele calcula o comprimento, né? Se foi cumprido ou não? O comprimento ele vai ser amarelo ou verde. Amarelo é porque atrasou. Verde porque ou está no prazo ou está adiantado. O adiantado é que nem teste de Covid. Ele é negativo. Ok? Então ele foi menos 10 dias. Lembra que a gente colocou o prazo 10 dias? Como a gente já Sim. respondeu hoje mesmo, aí ele já botou verde, adiantado e menos 10 dias. Quer dizer, adiantado em 10 dias. Eu tinha até o dia 6, mas no dia 25 eu já matei a resposta. Isso aqui já vai computar lá para a estatística naquele painel e no controle de painel e para a estatística como favorável à ouvidoria, como adiantamento. Ok? Perfeito, ok. Ele tem esse feedback aqui, porque ele tem que escolher qual desse é o mais favorável, né? Mas lá no painel ele também vai. Ele vai somente esse aqui, na verdade. Ele não vai todos esses aqui. Ele vai só o mais favorável, que é esse encaminhamento e essa resposta. Já destacou ali. Uhum. Ok? Ok. Tudo bem? Até agora? Tudo certo. Tudo certo. Só falhou o cadastro, mas não de faz sessão, eu tenho que ver por que deu bug. Algum bug que eu introduzi lá. Não sei o que aconteceu. Uhum. Provavelmente algum looping que deu lá. Quando você clica e ele demora a responder e dá um erro de reset by peer, alguma coisa, é porque aquela visualização entrou em looping infinito. É coisa de Certo. versão de teste mesmo, normal. Isso aqui a gente vai Perfeito. encontrar direto. Aliás, para dizer a verdade, o melhor teste para você fazer em sistema é o beta. O que é o beta? É você botar em produção mesmo. Está valendo os dados e o usuário usando, está tudo valendo, tudo é válido, está valendo lá, e o usuário descobre o erro.
entendeu? Aí tem duas formas. Se o sistema perceber que aquilo é um erro, ele vai me avisar por e-mail. Esse framework já faz isso desde 2014, né? Que a gente chama de exceção, né? Ele gera uma exceção e me manda um e-mail. Aí eu consigo corrigir antes mesmo do usuário dar o feedback. Mas às vezes é uma incoerência, como por exemplo aquela do filtro da manifestação no campo ID. Aí não tem como descobrir porque isso aqui não é um erro, é uma incoerência do sistema. Aí o próprio usuário precisa entrar em contato, aqui tem um formuláriozinho de contato e informar. Ou por e-mail mesmo, né? Ou por WhatsApp. Isso aqui já existe há um tempinho, mas pode ser de outras formas também, né? Sim. Aí você me explica mais ou menos a situação. Olha, eu entrei no cadastro manifestação, quando eu cliquei em cadastrar manifestação, não veio o feedback. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Está entrando em loop. Não, esse filtro aqui não deveria estar se comportando dessa forma. Deveria ser assim. Aí eu vou lá, vejo o impacto, eu posso até introduzir outro bug, mas eu testo antes, entendeu? Mas é para isso que a gente tem o back. Aí você vai testar em cima daquilo na produção. Os dados não. O ideal é que o beta tester já tem todas as restrições já todas maduras, entendeu? Para que os dados não sejam comprometidos, porque estão valendo aqueles dados, entendeu? É para isso que a gente amadurece até a versão beta. Por isso que tem a versão alfa antes. Tudo bem? Tudo bem. Então, aquela tela ela resume todos os itens. Até o 8, que é acrescentar a propriedade calculada da resolução na classe da manifestação. O que é a resolução? É aquela corzinha, verde e amarelo, né? Do comprimento, que é a que mais favorece a ouvidoria. É um comprimento que mais favorece a ouvidoria. Ele vai escolher daquelas movimentações qual o encaminhamento barra resposta mais favorece a ouvidoria. Deixa eu ver aqui. Tá lá. Esse aqui, né? Pois é, que é esse aqui. Adiantado 10 dias. Repare que aqui tem adiantado 10 dias, aqui tem adiantado 10 dias, mas é com outras datas de encaminhamento, entendeu? Mais antigas. E não é o que favorece a ouvidoria. O que favorece a ouvidoria é um encaminhamento mais recente. Ok? Certo. Aqui tem um detalhe que eu ainda não consegui resolver. Vocês não estão vendo, é porque ainda não tem nada aplicado aqui, né? É um painel sem nada, sem filtro, sem ordenação, sem nada. Mas essa hierarquia aquizinha, ela é um algoritmo recursivo. E eu faltei na aula de estrutura de dados que falava de recursividade. Nunca aprendi isso. Ela não está muito boa, não. Então, por exemplo, quando o encaminhamento por algum filtro ou paginação mesmo das movimentações que estão aqui em 10 dias, se eu botar, se tiver mais uma, tem 7, mas se eu tiver, acrescentar mais 4 movimentações aqui, já desanda. Porque pode ser que um dos encaminhamentos vá para outra página. Aí ela fica órfã. Aí como é que a resposta vai encontrar o encaminhamento se ela não está naquela página? Aí vira um pandemônio. Aí eu optei fazer o quê? Por enquanto. Quando tiver uma paginação, quando tiver um filtro, desabilitar a hierarquia. Por exemplo, vou botar aqui. Perfeito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu filtrar aqui 26/8, por exemplo. Que é hoje. Pam, sumiu a hierarquia. Ó. Eu tenho resposta, eu tenho encaminhamento e tenho uma indefinida. Todas foram criadas hoje, 26/8. Mas eu não consegui fazer eu não consigo. Aqui eu poderia até conseguir fazer, mas e se o encaminhamento tivesse filtrado e a resposta presente, como é que eu ia achar o encaminhamento? Aí ele ia dar
ele ia dar um loop infinito no algoritmo de definição de árvore, entendeu? Aí teria que resolver. Não, isso é detalhe técnico de estrutura de dados, né? Por enquanto ainda não pensei nisso, mas eu já coloquei de uma forma que não dê pau no sistema, né? Que ele realmente ia dar um reset by peer aqui, porque ele ia entrar em loop infinito. Ele nunca ia encontrar o encaminhamento que é o pai dele, né? A resposta Uhum. não ia encontrar a mãe dela, né? Que é o encaminhamento. Tudo bem? Então ele desabilita. Se eu zerar o filtro, ele vai voltar aqui para a hierarquia. Aí ele aplica de novo a hierarquia. Tudo bem? Só esse detalhe técnico que eu ainda não consegui resolver. Gente, é isso. Alguma dúvida, alguma sugestão? Alguma coisa que Não, eu vocês não não tenho entenderam? nenhuma dúvida. Eu acho que tudo que nós estamos vendo é de extrema valia, né, para o sistema. Foi tudo que a gente conversou naquela outra reunião, né? Uhum. Está melhorando o sistema, a gente está vendo melhora, está tendo avanços e que a gente siga nesse caminho aí que vai nos facilitar em muito o nosso trabalho. Ah, sim, com certeza, né? Inclusive vão ter os resultados do trabalho que são as estatísticas, né? Perfeito, é o mais importante. Um artefato, é. É Sim, o que a gente chama de é, os indicadores, né? Os indicadores sim. que vão ser gerados pelas estatísticas. Que na verdade não E, são Martinho, estatísticas, né? tem como tu mostrar essa lista dos 11 itens aí pra gente? Ah, sim, Só pra gente desculpa. mostrar, Tem que para mostrar o que tá compartilhar, né? faltando. Ah, tá. Sim, para finalizar, né? A reunião, deixa eu trocar aqui o Isso. compartilhamento. Ah, eu nunca sei como é que faz. Não, acho que tem que compartilhar. Será que eu consigo compartilhar duas coisas? Acho que não, né? Isso aí, Martinho. Ah, tá aqui. Putz, toda vez me morde. Parece uma cobra isso aqui, mano. Tá aqui. Achei. Pronto. Tá aqui. Aqui tá o nosso ponto. Onde é que a gente tá? Tá aparecendo para vocês a tela do PowerPoint? Sim, Tá parecendo aquela das fases. Tá. A gente tá na E1, já finalizando a E1. Aí a nossa build aqui é a 112, né? No dia 25/8/2000, que foi ontem, né? A última build. Tá, e aqui a nossa. Onde é que a gente tá, né? 25/8/2020 é um já encerrada. Era isso que tu queria ver? aham, Ah, não, a lista, né? A lista. É a página Desculpa. 4. Tá Isso. aqui, tá aqui a macro lista, né? O que tá dando PA. E aqui os desdobramentos, né? Que são os objetivos específicos. Então a gente já tem aqui, a gente já passou por esses, todos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não quer dizer que a gente não vá passar por eles de novo, entendeu? A gente vai ajustar esses outros itens, mas já fez até aqui, entendeu? A gente, em outra disciplina, numa outra fase, a gente vai amadurecer esses itens. E esses certo. 9, 10 e 11 ainda não tem, tem zero ainda, né? Quer dizer, eu já comecei o 9, o módulo gestor, né? Mas é só Sim, a parte que a interna, gente né? tinha conversado no primeiro encontro, né? A É, questão do calendário, né? calendário judicial é o CAD-JUD. Além Jude. Aí tem um módulo gestor da matriz de controle de manifestação e o relatório da estatística, que é o resultado da auditoria, né? Que é a resolubilidade. Demanda Certo. resolvida. São esses três que ainda estão no zero. Quer dizer, o 9 não está tão no zero, está no 3, 0 a 10. Uhum, Eu já comecei a uhum. criar. Já instalei a biblioteca externa, consertei bugs dessa biblioteca externa que tinha bugs.
já consegui fazer a migration, comecei a fazer a migration, né? Perfeito. Todos os campos lá, bonitinho, para determinar se é que tipo de evento é, se é um feriado, se é um intervalo de feriado, se é um intervalo de recesso, se é um intervalo de ponto facultativo, né? Já comecei a fazer Perfeito. essa parte interna, né, do sistema, que a gente chama de modelo estático. O modelo, né? Então, é isso, gente. A Ok, gente está nesse ok. 8 aqui. Perfeito. Tá certo. Tudo bem? E nesse ponto aqui, Tudo bem. estamos dentro do cronograma, quer dizer, a gente atrasou um dia, que era para ser no dia 25, né? Mas aí, porque a reunião foi no dia seguinte. Era para ser segunda, né? Aí a gente transferiu para quarta. Tá aqui, Era pra elaboração. ser do ontem, terça, terça. Isso. Era para ter sido no máximo terça, né? Aí deu um. Mas não quer dizer que eu tenha parado o sistema. Continuei a nadar, né? Eu já tô na Sim, E2. claro. Não tô terminando, Tá. mas tô na E2. Que é a mais Uhum. custosa, né? Tem 11 dias de E2. Aí tem a mais custosa do sistema, que são essas duas do meio aqui, a elaboração uma E2 e a C1. São as mais custosas Uhum. do sistema. Uhum. Uhum. Tudo bem? Não quer Tá. dizer que eu não Tudo vá bem. voltar lá para os tópicos anteriores, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Para amadurecer mais um pouquinho, consertar bug. Por exemplo, eu já vi um bug ali que quando eu cadastrei uma manifestação, entrou em loop em sistema. Por quê? Tem que dar uma olhada por que aconteceu. Uhum. Entendeu? É bug. Ok. Ali é bug mesmo. Isso é erro de burrice do programador. É Então, um Martinho, a gente BP. deixa pré-marcado uma reunião para o dia 9/9 ou para o dia 24/9? Que 9 você do está 9. Isso, 9/9. isso. 9 do 9. Que aí já mata a E2, né? 9 do 9. Que é, se vocês observarem, é o começo da C1. 9 do 9 também, ó. Da próxima Tá. interação. Ok? Então a Ok. gente já pode já Ok. Tá marcado. pré-marcar. Pré-marcar a 9 do 9. Perfeito. Pode acontecer antes, viu, gente? Se vocês quiserem. Eu posso ter exagerado aqui na. Até agora ainda não exagerei, Não, não. Tá dentro do prazo. eu acho que Mas. tá de bom tamanho. É tão bom espaçamento de dias. Ok. Porque também não pode ficar muito um pertinho do outro, porque a gente precisa de tempo para fazer, né? E, Aquele teste do sistema para ver os melhoramentos, para ver se tem alguma exatamente. coisa a melhorar, É, ou ir sentindo, né, o sistema. inclusive, se vocês observarem nessa outra tela aqui, eu ainda não fiz nenhuma implantação. Mas na E2, provavelmente eu já vou colocar, se vocês me permitirem, eu vou colocar anyway nesse novo servidor. Eu vou colocar como um sistema alfa, num novo servidor PHP 7. Se a gente for até a T2, ela pode permanecer lá. A gente faz a migração já para esse novo servidor, se vocês quiserem, né? Ele já vai estar funcionando lá. Então, eu já pretendo na E2, mais ou menos pela metade da E2, já fazer uma implantação no sistema, do sistema no servidor novo, para a gente já começar a utilizar, futucar ele, Ok. né? É a alfa, Uhum. alfa não vale os dados que estão lá, entendeu? Mas vocês vão ver Darth Uhum. Vader, Princesa Leia, nomes fictícios, além dos nomes que já estão lá antigos, né? Eu preciso de alguns massa de dados lá, ok? Como é sistema interno, não tem por que eu ficar disfarçando o nome, que ninguém vai ver mesmo, só a gente mesmo, né? Então, mas o ideal, se fosse um sistema externo, eu teria que colocar lá Princesa Leia, Darth Vader, porque senão pega mal você ficar botando o nome de cidadão lá, entendeu? Certo, correto. Dúvidas? Não, Da minha parte, não. Não sei o Ricardo. Ricardão? não, tá tranquilo. Ricardo é um homem de poucas palavras. Tranquilo. Tá certo então, gente. Então,
Obrigado Então, pela. mais uma vez, obrigado pela atenção, Martinho, Alexandre, Ricardo. E Imagina, vamos valeu, caminhando, vamos em trabalho. frente para a gente conseguir melhorar cada vez mais o trabalho da ouvidoria. Tá, Com pessoal? Muito certeza. obrigado. Obrigada. Obrigado, Alexandre. Até mais para você. Beleza? Valeu, irmão. Um abraço.